Deixa eu só entrar aqui no... Aqui não está atrapalhando. Não. Não sei se a gente está ao vivo. Foi? Deixa eu só ver aqui. Que para mim já entrou ao vivo. Bom, já estamos aí ao vivo agora no YouTube. Boa noite a todos que estão aí presentes na nossa live. Mais uma live do circuito do Espaço Visão Quântica. Hoje o tema da nossa live vai ser Educação para a Nova Era, e com a presença aqui da minha amiga querida Cláudia Tisi, professora, assim como eu, que vai dar a sua contribuição aqui sobre a visão da educação, do que nós temos aí durante a nossa linha de tempo e o que nós esperamos que a educação nos traga aí no futuro, no que nós chamamos aí de uma nova era. Então, para todos que estão chegando, uma boa noite. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Moacir Minero, sou mais conhecido como Moa, sou um dos fundadores do Espaço Visão Quântica, terapeuta holístico e ativista de práticas para autoconhecimento e expansão da consciência. Essas lives são uma das práticas que a gente procura levar ao público que nos segue, tanto aqui no nosso canal no Instagram, como no nosso canal aqui no YouTube, como no nosso canal no Instagram. E hoje, como eu disse, nós vamos ter aqui a presença da minha querida amiga Cláudia Tisi, professora, como eu falei, que vai contribuir com o tema dessa live. Então, eu queria que você, Claudinha, se apresentasse, dissesse aí para o pessoal a sua estrutura, para que o pessoal te conheça, e aí nós vamos engrenar no nosso papo aqui depois. Tá, joia. Obrigada, Moa. Obrigada ao pessoal que acompanha o Visão Quântica e que também acompanha o Regências e Concordâncias, né? Que a gente hoje fez essa chamada para essa live, que na verdade, assim, a gente fala live porque a gente está aqui com o pessoal conversando, mas é um bate-papo mesmo. Sim. E qual é a ideia do Regências? Ele nasce em 2017, a partir de um projeto meu, né, que eu sou a fundadora do Regências e Concordâncias, sou formada em letras, com licenciatura e bacharelado em letras, e naquele ano, em 2017, eu já estava no mundo, vamos chamar assim, no universo escolar, professora ativa de sala de aula e também de escola de reforço, e dentro dessa estrutura, desse mundo, né, do contato direto com o aluno, eu percebia que muitas coisas ficavam fragmentadas. Então, é assim, principalmente na escola de reforço, quando eles vinham para mim, nas aulas de reforço, eu percebia que o que trazia aquele adolescente, aquela criança ali, era a dúvida momentânea. Eu preciso passar de ano, eu tenho que ter nota, e assim, não vamos aprofundar muito nesse tema, porque eu tenho que passar de ano. Tanto que o maior número de alunos que eu atendi era sempre entre setembro e dezembro. Bem provas finais, situação emergencial, e aí toca o barco e vamos que tem que passar esse moleque de ano, não tem que ficar pensando. Então, era sempre isso, é o emergencial, vamos passar. Dezembro, saiu a nota dia 23, ufa, passei, você não ia ver essa figura de novo até setembro do outro ano. Então, eu percebia o déficit, eu percebia que não era o foco, não era o conhecimento e o aprendizado, era o preciso passar de ano e vamos assim. E isso, de uma certa maneira, foi me desgastando um pouco enquanto professora. Sim, com certeza. E aí eu tive um ano sabático. Eu virei e falei, 2017, não vou vivenciar isso, eu vou fazer outra coisa, vamos sair desse mundo louco, que só ano letivo não existe, é meses letivos, então eu não quero isso, eu quero um ano completo, então vou me isentar. A princípio eu tomei um baque, né? Assim, janeiro não, porque janeiro é sempre férias, né? Fevereiro tem lá o carnaval, o mundo só gira a partir de março.
Aí veio março, abril e maio, e eu me via em casa, sem aquela rotina, sem aquela coisa de, hoje eu tenho uma aula para dar, vou preparar a matéria, vou explicar, cadê? Não tem esse aluno, não tem essa... Não tem. Toda aquela rotina burocrática da escola, né? Isso acaba fazendo falta, né? Quando você se desliga momentaneamente do processo. Pirada, né? A pessoa fica ali naquela tensão, meu Deus, eu preciso respirar. Na hora que está respirando, fala, não, eu quero morrer de falta de ar. Doido. Exatamente. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa que eu acho que eu consigo fazer com tanta coisa, né? Que eu já vivi, que eu já aprendi, que eu pesquiso. Aí, conversando em casa, eu falei, vou criar uma página no Facebook. Criei primeiro Regências no Face. Aí um monte de amigo falando, não, por que você tem que fazer um canal do YouTube? Você tem que fazer também não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui para o YouTube. Tanto que quem me segue no Regências, desde sempre, lá do início, em 2017, eu tinha os eventos online. Aí ali eu falava de escolas literárias e sempre puxava o contexto histórico e literário para os dias atuais. Certo. Aí tinha dias que eu falava de um tema em específico em filosofia, também agregava para os dias atuais. E assim fui fazendo. No final de 2017, eu fui de novo contatada por uma pessoa, que era a pessoa que já estava acostumada a ter aula comigo, e falou, eu estou precisando de uma ajuda de orientação de TCC. Aí tudo bem. Que uma das coisas que a página Regências e Concordâncias, dentro de todo o que é o propósito da página, faz também, é esse, orientação de trabalhos acadêmicos, de trabalhos profissionais, né? Então, é tudo dentro da escrita, tudo dentro da intenção do trabalho, e também das técnicas normativas para a construção desse trabalho. Sim, a famosa BNT, né? A famosa BNT, famigerada BNT. Aí, tá bom, aí eu voltei, aí terminei essa orientação, iniciei uma outra, e aí 2018 foi caminhando também. No final de 2018, eu voltei para o universo sala de aula em reforço, que é o que eu ainda estou. Uhum. Só que, assim, esse retorno, para mim, ele já não foi mais aquele retorno que eu deixei em 2016. Até porque eu não era mais aquela professora. Porque eu acabei dominando algumas coisas que naquele momento, lá no passado, eu não sabia. E uma dessas coisas é assim, a educação, ela não pode ser vista, e não deve ser vista jamais, como uma moeda de troca. Eu estava trocando, por mais conhecimento, por mais que eu tivesse consciência de que aquele menino tinha que aprender aquilo, tudo. De certa maneira, aquilo me engoliu, foi maior. E aí, por isso que eu tirei esse ano de 2017 como sabático, porque eu falei, não, eu estou perdida dentro desse processo. E essa pessoa, essa professora, não é aquela professora que eu pensei lá atrás. Eu tenho que ver onde é que ela está. Tenho que achar de novo. Tanto que hoje, ainda que nessa situação, né, atípica que a gente teve esse ano, eu consegui muito mais ajudar e me ajudar dentro desse processo do que era no passado. Então, assim, a página Regências e Concordâncias, ela tem um propósito. O propósito dela qual é? É para que as pessoas sejam... se apropriem, na verdade, não é que nem elas sejam, elas se apropriem da sua capacidade de escrever eficientemente, que elas aprendam que escrever um texto, escrever um projeto para apresentar na empresa, ou fazer uma redação para ser admitido num processo seletivo, ou ainda numa universidade, que muitas utilizam esse mecanismo, né, de aprovação, uma redação, ele saiba o que ele está escrevendo, ele entenda. Eu sei que tem coisas que são técnicas, que a gente aprende, o professor aprende. Mas existem coisas que, mesmo sendo técnicas, a gente consegue passar para a pessoa para que ela carregue aquilo para a vida, para que aquilo faça sentido para ela. Então, o objetivo da página Regências e Concordâncias é o processo criativo com sentido. Não é escrever por escrever.
É um processo que tenha sentido, que tenha intenção, que tenha motivação, que tenha a pessoa, que ela consiga ser vista no que ela escreve, no que ela pensa, no que ela quer dentro de um círculo de amigos, conversar, e não apenas ficar aquela coisa superficial, né, como é que fala? No lugar comum, estou segura aqui, não vou andar mais para o meio, que eu não sei nadar, depois eu me afogo, aí já viu. Não, é você ser capaz, ser fluido. A gente conversa, e a pessoa ter consciência do que ela fala. Você não precisa ser um sabe-tudo, mas você conhecer as coisas, porque o conhecimento não é segmentado em área, eu acho que você consegue agregar várias coisas. Isso é o que é o objetivo da página. Perfeito. Claudinha, você tocou em vários pontos aí enquanto você falava, né? Eu acompanhei o seu raciocínio, não quis nem interromper muito para não quebrar a fluência do que você colocou, mas é assim, para quem é professor, na verdade, a gente sofre exatamente essas questões. Lógico que com alguns detalhes pessoais diferentes, mas eu acho que no contexto geral é a mesma coisa. Você falou que em um certo momento você parou para pensar no que você estava fazendo no processo, porque nós que somos docentes, a gente atua muito com a paixão, com né, o ideológico no bom sentido, não é esse ideológico que hoje está aí, brigando, polarizando, mas na ideologia de você construir, de você colocar o que você tem de melhor, de conhecimento, para que isso sirva para que outras pessoas usem esse conhecimento no processo de evolução. E chega um momento dessa nossa caminhada, principalmente a gente que trabalha dentro de instituições, que, infelizmente, olham a educação como um produto, e aí, se a gente depois for falar um pouquinho da linha do tempo, a gente vê que isso é histórico, né? Isso não é de agora também. Isso causa esse impacto, isso faz com que a gente encontre aí pelo menos um espaço para sair desse processo e reavaliar nossa trajetória. O que aconteceu comigo foi mais ou menos parecido com você, não sei a estrutura que você atuava como docente, como professor. Eu, na verdade, iniciei minha carreira dentro do mundo corporativo como professor, dando aula para executivos. Depois eu me transferi para uma instituição profissionalizante, que era o Senac. Mas a gente vê que em todas as nuances existem esses problemas. Ou seja, a educação, na sua essência, ela não é colocada como nós, professores, que estamos lá na ponta, que estamos na frente do aluno, que estamos entendendo o que o aluno precisa, quais são suas necessidades, queremos e entendemos, né? A gente sempre está subjugado sobre um guarda-chuva de interesses, né? Que são interesses, às vezes, mais administrativos do que educacionais, e eu falo isso porque se a gente pegar né, a maioria das estruturas, lógico, não são todas, mas a maioria tem no seu corpo diretivo muito menos pessoas educacionais, com foco, mentalidade educacional e mais administrativo. Mas no lugar tal tem o reitor. Sim, mas vai olhar o olhar desse reitor. É um olhar administrativo, é um olhar para que a estrutura funcione, seja lucrativa e dê resultado. É errado? Não é isso que nós estamos, pelo menos eu estou questionando, mas eu acho que esse não pode ser o foco principal, né? E aí a gente entra um pouco nessa questão que você fala, de ver, por exemplo, que você tem alunos que acabam não sabendo expressar aquilo que eles pensam através de uma redação, através de uma escrita, ou através até da verbalização. Você vai conversar com pessoas, a linha de conexão do raciocínio, ela não bate. Não, isso quando ele consegue traçar a linha. Isso. Exatamente. É terrível falar isso. Não é que nós estamos, vamos dizer assim, endemonizando os alunos, ou a escola, ou o diretor, não é nada disso. É que, assim, infelizmente, é um processo de sucateamento que a gente vem sofrendo na educação, e eu não vou nem falar, porque eu não vou falar para você que isso é mundial,
até porque seria leviano da minha parte, mas até onde eu enxergo, até onde eu pesquiso, até onde eu procuro me inteirar do assunto, é quase que em muitos lugares é assim, não é só aqui no Brasil, muitos lugares acontece assim, porque o que a gente tem? A gente tem um sistema educacional hoje que ele segue uma ideologia, uma metodologia e correntes pedagógicas ultrapassadíssimas. Concordo. Não tem mais nem para quê, mas elas continuam aí sustentando uma, como é que fala? Uma roupagem, né? Um status quo. Na verdade, é um status quo educacional que está aí montado. E a molecada não está aí para isso. Eles querem outro tipo de coisa, sabe? Porque as novas tecnologias, eu não me esqueço. Em 2013, eu estava fazendo um trabalho sobre novas tecnologias na educação. Esse era o trabalho. Tinha que fazer foi esse o tema do meu TCC na minha pós-graduação. Foi exatamente esse. Olha isso! Novas tecnologias na educação. Aí, eu, na época, assinava várias revistas de educação. E numa daquelas que eu assinava, que eu agora não vou me recordar o nome dela, eu me lembro do trecho que eu li, que assim, as novas tecnologias, elas estavam vindo para se tornar aliadas do professor em sala de aula, tanto do ponto de vista do ensino-aprendizagem, quanto também do ponto de vista profissional, capacitação do professor. Muito bonito, escrito Sim. no artigo. Porque a teoria muito bonita. A teoria estava fantástica, lindona. Só que, assim, na vida prática, a escola não te dá isso, e quando ela te dá isso, ela também não quer que você vá muito longe com isso. Você tem que manter esse cara aqui dentro, você tem que manter essa pessoa dependente, você tem que manter essa pessoa aqui, precisando de você, precisando de mim. Porque com essa pandemia, eles já entenderam uma coisa. Se não entenderam, então estão lerdos, estão lentos, não sei. Você não precisa de espaço físico para estudar. Sim. Você não precisa de elefantes brancos para você estudar. Então, presta atenção. Fica atento, porque a educação, ela é movimento. Assim como outras técnicas, outras práticas de muita coisa que a gente faz, são movimentos, a educação é a mesma coisa. Ela não é estática, ela não é uma coisa que você aprendeu aqui, ok, tá aqui, não vai sair desse lugar. Não, você vai amplificar com ela. Você vai andar por outros, você vai até andar por outros terrenos que não seja educação. Perfeito. Porque se a gente parar e pensar, todo mundo vem para a educação, porque todo mundo tem que se instruir, tem que receber conhecimento, tem que agregar conhecimento, postular coisas, para depois seguir as suas próprias áreas, que muitas delas não estão nem vinculadas com a educação. Mas você tem que, num primeiro momento, ter isso, essa base. Só que a gente, hoje, vive à margem dessas outras. É como se essa área ela não precisasse mais ser valorizada, não precisasse de mais nada. Tudo bem, a gente entende a evolução dos seres que vão chegar até nós, mas eles também promovem um conhecimento, eles também estão para ensinar, e você também tem que estar receptivo para isso, e isso é educação. Então, ela não se perde, ela tem movimento. Sim, e aí, nessa sua fala, Cláudia, a gente entra até na estrutura do nosso eixo temático, que é compreender o que é o tema educação. Porque, no meu ponto de vista, né, e aí eu estou falando Moacir, eu vejo educação separado de ensino. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Por que eu acho isso? Porque a educação, no meu modo de enxergar, ela é um guarda-chuva onde ela abrange várias práticas, que aí, no caso, são os métodos de ensino, para você promover o quê? A evolução do indivíduo através destas práticas, mais o conhecimento que ele já possui. Porque se você for lá atrás, na história, né, e aí eu vou falar um pouquinho só da parte mais, vamos dizer assim, mística da coisa. Se você pegar os povos antigos,
você não pode dizer que eles não praticavam o ensino e não tinham educação. Claro que tinham. Tanto é que a transmissão de valores, a transmissão da cultura, ela se dava exatamente por isso. Mas o conceito, mesmo que eles não tenham, né, clarificado isso na mente, até pelas questões históricas, né, de pertencerem a uma estrutura de época e de condições de desenvolvimento intelectual, mas eles, empiricamente, eles tinham essa estrutura. Por quê? Porque você pegava lá a criança, e vamos falar aí dos povos primitivos já organizados no núcleo, né? Que seria um núcleo tribal, um núcleo familiar. Então, você pegava lá os componentes dessa tribo, desse núcleo, eles passavam por experiências desde a sua infância, né? Levando em consideração todas as suas características, para que eles pudessem adquirir uma base de conhecimento através dessa transmissão de ensinos e que eles pudessem, num momento em que eles fossem ser inseridos nesse contexto social de tribo, de núcleo, a educação dada permitisse com que ele promovesse a evolução desse meio. Uhum. E ele respeitava esse meio através de todo o processo educacional que ele teve. Então, as tradições místico-religiosas, então se respeitava principalmente os mais anciãos, que tinham o conhecimento da vida, se respeitava o líder espiritual, que trazia dentro do contexto místico todas as questões de como você entender que você não é só um ser físico. Você tinha as práticas físicas que eram dadas pelos componentes da tribo para que você pudesse se integrar como um guerreiro, entender como é que era a sua vida naquele contexto, como é que você podia caçar, o que você tinha que fazer, como que você ia aprender a fazer um instrumento. Então, tudo isso fazia parte de um baú chamado educação e que esses povos praticavam empiricamente. Quando a gente vem aí para uma linha mais moderna, né, evolutiva, a gente vê que isso vai se perdendo, entrando questões políticas, entrando questões sociais, entrando questões religiosas, que não dão um foco da evolução do ser humano, pegando o que ele vem, né, de essência, porque você tem a sua essência, a educação, né, o guarda-chuva da educação, não pode pegar o indivíduo e achar que ele é uma folha de papel em branco e que você vai lá, vai transmitir o conhecimento que você acha que ele tem que ter, ele vai ser formatado e a partir daí ele vai viver a vida dele. Não é assim que funciona. Então, dentro do meu ponto de vista, eu acho que muita coisa se perdeu com o termo educação, né? Se perdeu porque ainda dentro dessa ideia de antiguidade, se a gente fizer... Você deu um exemplo de uma educação via oralidade primitiva. Então, tudo era passado de forma oral para gerações. E isso é muito lindo, porque isso fixou. Esse aprendizado oral, se a gente parar e pensar, ele fixou, porque a gente teve uma série de povos que vieram se desenvolvendo dentro desse processo de forma, assim, quase que estratosférica. Porque se a gente parar e pensar nos povos babilônios, sim, tudo oral. Não tinha a escola, não tinha caderno, não tinha note, não tinha tablet, não tinha essas coisas. Eu ouvia dos meus avós, dos meus pais, que ouviram dos meus avós, dos meus bisavós, e isso foi passado para a família dessa forma. E as coisas foram se desenvolvendo, e foram criando corpo, e foram se tornando grandes. Tudo bem, vivíamos num momento da humanidade que povos invadirem regiões e territórios era normal. Então, por maiores que fossem, uma hora seriam invadidos. E aí, ok. Mas começava do zero? Não. Se a gente pega os sumérios e os acádios e sumérios compartilhavam muito sobre suas culturas, sobre suas ideias de governo, sobre estrutura política, participavam muito uns dos outros. Mas aí, se a gente vai caminhando, como você falou, a gente percebe que se perde. Sim. E aí, quando você chega ali na Grécia, que todo mundo, né, a Grécia é reverenciada, tem a sua importância, tem o seu papel relevante na nossa história mesmo. Só que assim, vamos pegar dois exemplos bem simples, Atenas e Esparta.
Sim, duas questões diferentes dentro da educação, né? Dois focos diferentes. Assim, opostos, né? Não tem nem pontos em comum, alguma semelhança. Não, é invertido. Nada. É o lado A e lado B que não se cruzam jamais. Exatamente. Só que existem pontos positivos na educação espartana que eram negativos na ateniense. Sim. Né? Se a gente para e pensa que mulheres podiam praticar esportes. Na ateniense, quem eram as mulheres atenienses? Chico Buarque que diga quem eram essas mulheres atenienses. Sim, cantado em música, né? Verso e prosa. Cantado em verso e prosa. Então, né? Submissas e ok, tá sempre esperando, tá sempre... Não tem papel, não é uma pessoa, inexiste, é um objeto. Sim. Em Esparta, elas também não tinham toda essa representatividade, mas elas ainda faziam coisas que as atenienses nem pensavam em fazer. E porque o foco da democracia? Sim, e porque o foco também de Esparta era uma educação mais militarizada, né? Eles precisavam mais a coragem, a força, né? Porque eles tinham, na visão militarizada, a proposta da conquista. Já Atenas tinha uma proposta mais filosófica, mais cultural, de levar o indivíduo a um pensamento filosófico sobre as suas questões existenciais. Então, aí, por isso que a gente fala que são duas coisas diferentes, né? Cada uma tinha o seu objetivo, apesar de viverem dentro de um mesmo contexto, né, grego, mas eles tinham focos diferentes em termos de educação, né? Então, aí realmente você tem esses pontos que muitas vezes conflitam quando você navega de uma estrutura, vamos dizer assim, cultural, falando de educação, de uma para outra, né? Então, não tem como. Que é a mesma coisa que acontecia em Roma. Em Roma, era assim, existiam os filhos dos ricos e os filhos dos pobres. Então, que até a gente estava conversando, esses rapazes, né, jovens ricos, então eles estudavam o quê? Principalmente a oratória, a retórica, a literatura, né, a construção do ser humano, a coisa mais erudita, elaborada, acadêmica. O filho do pobre, ele estudava o básico do básico para que ele pudesse se virar. Tanto que a vida prática. A vida prática. Tanto é que dizem, né, os textos, que eles estudavam o latim chulo, o latim ralé, como eles falavam. Como é que fala? Quando a gente faz a tradução, é desse jeito que sai, o latim ralé. Então, quer dizer, fica relegado só para a sobrevivência mesmo ali, né? Do dia a dia, saber se comunicar para poder fazer o comércio, para poder fazer a conta rápida, para também não ficar no prejuízo, e acabou. Mas já formavam a divisão de castas, né? Porque esse processo já estava embutido aí a divisão de castas. Se você não dá para a base uma condição de você interpretar a sua própria língua, né, e refletir sobre ela, eu já provoco o distanciamento. Então, se eu tenho uma língua mais erudita, você nunca vai ter a condição cognitiva para poder pensar filosoficamente, entender termos e interpretar termos, porque você vai estar ali. Bom, se a gente resumir, é o que a gente vê hoje. Você pega determinadas mídias, dando o que o povo quer, e aí se você quer conhecimento mais profundo, né? Mas sem cortar sua linha. Você tem que ir para outro mundo. Se você quiser uma coisa de qualidade, agora você tem que ir para outro mundo. Esse mundo aqui tá puxado, tá demais. Mas segue o seu raciocínio. Não, mas é mais ou menos isso, quando você fala do se perder. Então, a ideia que a gente faz é assim, o homem, ele vem evoluindo ao longo do seu tempo, né? E isso acontece de forma brilhante. Tem coisas que ele vem desenvolvendo e aprimorando que são fantásticas. Ao mesmo tempo, ele também evolui em outras. Sim. Essas coisas não estão vindo juntas. Então, se a gente parar e pensar, do ponto de vista educacional, limpando tudo, grosso modo falando, ele evolui. Sim. Eu entendo ele como um ser que está caminhando para trás, totalmente. Agora, do ponto de vista de descobertas, de aperfeiçoamentos, de
acessos a informações e a tecnologias que a gente até então não conhecia, ótimo, está evoluindo. Só que a vida não é feita só disso. A educação não pode ser pensada só assim, porque agora eu desenvolvi um software que faz não sei o que lá. Tá, e como é que está o relacionamento interpessoal? E como é que é o seu contato com a sua família? Como é que você conversa com o seu colaborador lá na sua empresa, já que você descobriu um software bacana, super, hiper, mega, blaster? E como é que você passou? Como é que você está trocando isso com as pessoas que estão te ajudando a construir? Porque isso também é educacional. Né? Então, assim, eu acho que desse ponto ele está evoluindo. Esse ponto que você tocou, na verdade, entra até numa outra questão aqui do nosso eixo temático, né, que é, na verdade, você reestruturar, né, a parte, né, o significado da educação para o momento atual, porque como eu coloquei lá atrás, na minha opinião, eu acho que a educação é um termo mais amplo, né? Ela abarca aí, na verdade, metodologias que a gente chama aí de ensino, aprendizagem, metodologias, aí a gente entra nos famosos teóricos, né? Método Montessori, Vygotsky, Jean Piaget, né? Paulo Freire, mas, na verdade, isso tudo são ferramentas. O que a gente tem que olhar é a educação num contexto. E aí, quando eu abordei lá atrás a questão cultural primitiva, é que a educação, ela se dava no ambiente familiar, no ambiente social, extrapolava para a sociedade e continuava. Eu acho que hoje a gente vive um momento, na minha opinião, que é assim, a educação hoje, fora a perda da significância, ela ficou relegada a uma pessoa, que é o professor. Então, é assim, meu filho tem que aprender a se comportar. Tá, isso faz parte da educação? Faz, mas isso não faz parte da educação no sentido de ensinar conhecimento. Ela faz parte da educação do modo familiar de convívio. Então, começa a haver uma transferência de valores, porque o termo educação, ele se perdeu, e aí você acha que tudo isso faz parte só da figura do professor. Mas não faz só parte do professor, faz parte do pai, faz parte da mãe, do professor, do chefe que você tem no seu trabalho, porque ele também tem que ser um educador da forma como você produz, da forma como você se comporta eticamente profissional. Isso tudo faz parte da educação. Só que, ao mesmo tempo que as pessoas colocam isso no papel do professor, elas tiram do professor todo o poder que ele tem de, dentro da sua capacidade, querer mostrar para os alunos essa amplitude do termo educação. Então, quando você começa a chegar em pontos que começam a tocar em questões profundas, que aí a gente vai lá na educação familiar, mas que o professor, como ele tem que pegar isso dentro da sala de aula, ele começa a se aprofundar, o pai vai na escola e fala que você é professor, você não é pai, você não pode chegar nesse ponto com o filho dele, porque onde já se viu? Tá, mas você não deu isso lá na sua casa. Esse método de ensino que faz parte da educação familiar, você não colocou lá na sua casa, mas você trouxe o problema da não educação familiar para mim aqui na sala de aula, onde eu não consigo colocar a educação dentro do método de ensino que eu preciso, que é passar o conhecimento. Então você fica numa encruzilhada que isso para o educador, para o professor é desgastante. Aí você vê os professores com depressão, com síndrome do pânico, com desmotivação para a carreira que eles escolheram. Pois migrando para outras. Exatamente. E também não se realizando, porque assim, ele é um ser humano, como qualquer outro. Ele já se fragmentou. Porque eu acredito assim, quando a gente descobre a nossa missão, minha missão é ser professor. Eu gosto disso que eu faço, eu trabalho isso com amor, sei de todos os desafios, mas eu sempre procuro melhorar para poder atender da melhor maneira possível aquele, não que é meu discípulo, meu pupilo, não é nada disso, mas aquele que está precisando de mim naquele momento para mostrar de forma normativa
o conhecimento que ele precisa adquirir. Ótimo. Aí vem e você percebe que na sua sala de aula você tem 50 mundos diferentes para você administrar e transformar em um mundo único. Sim. Ou muito próximo daquilo que seria o normal. Só que a gente, como você falou, vai entrar em feridas, em questões familiares para isso. Só que aí é assim, eu pago o seu salário, ele está aqui e você tem que fazer o seu papel de professor. Você tem que educar ele. Porque também a pessoa fala que o professor tem que educar o filho, mas eu acho que, na verdade, ele nem sabe o que é educar o filho. Sim. Aí, beleza. Aí você vai e você fala, tudo bem, então é para que eu faça? É para que você faça. Beleza. A primeira que você faz, não, vem cá. Ele é seu aluno e meu filho. Eu não quero que você faça isso com o meu filho, porque senão eu tiro ele daqui. Aí vem o coordenador e fala, olha, quando você for tratar com as crianças, você fala de uma outra maneira, você fala de uma... Crianças que eu falo é do geral. Quando você for falar com o seu aluno, fale de uma outra forma, trate de uma outra maneira, tente ir por um outro caminho. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Tente ir por um outro caminho. Tá bom. Vem a diretora e fala, ele é o cliente 9.776 e ele vai continuar sendo esse número. Exato. Aí você vira e fala, tá bom. E aí você, pronto, acabou. Fragmentou. Aí você vai passando muito isso, quando você... eu não quero mais esse professor, agora eu vou ser chefe de cozinha. Só que você já chegou tão acabado naquele ambiente de chefe de cozinha, que a primeira que você escutar, você vai pegar a sua bolsa, você vai embora para sua casa e vai falar, não é isso que eu quero fazer na minha vida também. Aí também você já não sabe mais o que você quer fazer da sua vida. Aí você engata a depressão, síndrome do pânico, a baixa autoestima, tudo. Aí você se perdeu, acabou. Isso acontece com gente que é fraca. Eu ouvi muito isso também. Ouvi já muito isso. Não, porque isso acontece com quem é fraco, porque tem que saber se impor, não sei o quê, não sei o quê. Só que você conversa isso com uma pessoa que não é professor como você. Aí você vira e fala, tá, e se é o seu filho nessa história? E eu dou uma dura nele, chamo ele na chincha. Você vai querer? Não. Então tudo bem, foi o que aconteceu. Então não existe mole. Existe que cada um tá olhando o seu. Resolve o meu problema aí, do meu jeito, né? Não é do seu, é do meu. E na verdade, tem uma questão aí fundamental, até nessa fala que você colocou, que é assim, nós como professores, nós não temos que fazer educação comportamental. A educação comportamental, ela já tem que existir. Pois é. O nosso processo é transmitir conhecimentos para que sejam agregados como eu falei, a educação que já vem lá do ambiente familiar, para que esse indivíduo possa refletir sobre os seus conhecimentos e evoluir no seu processo de crescimento. Então, eu sempre questionei isso. Eu, como professor, eu não tenho que me impor em sentido comportamental para um aluno. Olha, você não pode ter esse comportamento, você tem que respeitar o outro. Isso é inerente à estrutura educacional abrangente que é a educação familiar, que vem lá do ensino familiar. Então, eu tenho que estar numa sala de aula e não é que eu tenho que respeitar o professor, porque ele está lá, ele está na frente, ele é sabedor. Não é isso. Eu tenho que respeitar o ambiente social em que eu estou inserido. Sim. Porque se você não respeita o ambiente social que você está inserido na escola, na figura do professor, você não vai respeitar na sua empresa. O seu chefe, quando for falar com você, você vai olhar para ele da mesma forma que você olha para o seu professor, acha que ele não tem que falar nada, que você pode fazer tudo, que você está no ambiente, você faz o que você quer. Então, esse processo do entendimento da educação como uma formação do indivíduo para sua evolução, sua reflexão, é que a gente precisa agora retomar, para que a gente possa, inclusive, começar a falar de educação para a nova era, né? Então, quebrar paradigmas, quebrar estruturas, tanto físicas como emocionais, né, intelectuais ou supostamente intelectuais, porque também o professor, e aí eu falo da classe, daqueles que não
não tiveram também a visão evolutiva, porque você pega muito docente com uma visão arcaica de educação, onde o aluno não pode questioná-lo, porque ele é sabedor da realidade, ele é sabedor de todo o processo, e mesmo que o aluno tenha uma informação, que é uma informação de qualidade, que questione aquilo que o professor sabia, ele coloca, aí sim ele impõe através da força comportamental a estrutura dele como sabedor e como mantenedor do controle do saber daquele processo. E não é assim, a gente sabe que hoje, né, principalmente hoje, com as novas tecnologias, o aluno ele vem de casa com uma bagagem de pré-conhecimento já estabelecida, ele vem para confirmar com você tudo aquilo que ele apreendeu e elaborar esse conhecimento para ver se isso realmente vai servir para ele. Né? Então, é um processo que muita estrutura precisa ser quebrada, principalmente, né, a estrutura, né, do status quo educacional, falando aí de professores que se acham deuses, de estrutura burocrática arcaica, porque hoje não estamos mais numa estrutura onde você tem que colocar os alunos enfileirados. Isso é coisa da Revolução Industrial, isso é modelo de fábrica, onde as pessoas sentavam nas suas baias de produção, uma atrás da outra, e iam fazendo o processo fragmentado, porque elas não entendiam todo, e isso se replicou para as salas de aula. Então, as gerações atuais, elas não aceitam mais isso, né? Então, eu acho que é uma questão que nós todos temos que repensar. Eu concordo com você, e eu vou mais além. Não só tem que quebrar tudo isso, mas principalmente o que eu já tinha falado antes, as correntes pedagógicas que já não representam nada. Nada de nada. Eu cheguei a fazer, assim, quando eu comecei a minha vida acadêmica, eu comecei pela pedagogia. Eu precisei de 3 semestres em pedagogia para entender que eu não queria ser pedagoga. Por que eu não queria ser pedagoga? Porque eu não queria ser cientista da educação. Eu não queria ficar num lugar só avaliando, contextualizando, levantando hipóteses, soluções. Porque é assim, quando eu estava fazendo a faculdade de pedagogia, eu já estava dando aula. E na sala de aula, nada do que eu aprendia na sala de aula da faculdade, eu conseguia aplicar. Nada. Nada de nada. As correntes pedagógicas, né? Pestalozzi, aí começa. Piaget, Montessori, Vygotsky, tantos outros, o método Waldorf, né? Henri Vallon, e por aí vai. Tudo muito legal na época deles. Sim. Na época deles, fez um super sentido. Mas naquela, já não era mais. A coisa que eu acho mais absurda é que todas as escolas, e isso eu falo porque quando eu estava colocando os meus filhos na escola, a gente vai para saber, né? A metodologia, como é que é a rotina, o que faz, o que não faz, o que tem de extracurricular, essas coisas. Aí vem ou a diretora ou a coordenadora conversar com a mãe e o pai. Aí vem e fala assim, porque o nosso método é construtivista. Tá. A corrente pedagógica de Piaget. Aí você fica olhando assim, você fala, meu Deus, o que vai ser dessas crianças? Eu já estava estudando. Aí eu começava a perguntar algumas coisas, elas também não sabiam me dar as respostas. Porque eu não sei como é que é feito esse negócio, quando é para ser registrado, muitas escolas, como é que elas fazem? Se elas escolhem aleatoriamente, se elas dão um Google e vê o que é a pessoa e o que fez e como aplica. Porque quando você vai perguntando muito, aí eu tive, na hora que eu estava fazendo isso, por muitas vezes me veio o Sócrates na maêutica. Eu ia perguntando e a pessoa ia me deixando cada vez mais sem a resposta que eu tinha feito antes. Aí eu falava, gente, não é possível. E era. E quer que eu te diga, isso acontece ainda hoje.
Porque, às vezes, você conversa com o aluno do reforço e ele é de uma escola XY. Geralmente de orientação religiosa, né? Porque as congregações são muito fortes nesse nicho particular, né? E aí você pergunta, como é que é lá na sua escola? Ah, na minha escola, o professor fala lá, a gente não ouve mesmo, não tá nem aí, porque minha mãe e meu pai já falaram, a gente é que paga o salário dele. Tá, e aí na hora de fazer a prova final, quem é que faz a prova final? Você, ou seu pai ou sua mãe? Não, a gente faz, mas depois ele dá vários pontos lá. A gente sabe que a gente não vai repetir. E aí eu pergunto, cadê essa corrente pedagógica construtivista, cheia de coisas? Eu acho, Cláudia, que, né, eu acho assim, na minha opinião, eu vejo as correntes pedagógicas, como você disse, tiveram a sua proposta na evolução histórica do processo da educação. Porque em cada momento você precisava ter uma metodologia de ensino para você poder transmitir os conhecimentos da maneira mais natural possível para o ser humano e que ele pudesse se apropriar desses conhecimentos e evoluir. Então, eu acho assim, eu sempre falei que eu não sou contra método X, método Y ou Z, mas esses métodos, eles tiveram a sua validade em um determinado momento histórico, e nós estamos vivendo outros. Eu dou um exemplo muito prático, né, que eu assisti um filme uma vez, um filme americano, onde a história ela se baseava em 4 adolescentes, era uma história de ação, e esses 4 adolescentes se envolveram numa situação, ficaram perdidos numa floresta e tinham que chegar a um ponto de salvamento, e aí tem as questões do enredo, enfim. Mas o que eu quero dizer disso daí? Quando esses 4 adolescentes se perderam, e eles ficaram dentro de uma floresta e começaram a cogitar como que eles deveriam chegar a um ponto de salvamento, uma civilização próxima, um deles, né, falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui um ponto de orientação e vamos buscar uma orientação cardinal para a gente ver aonde nós estamos, como que nós podemos fazer o nosso trajeto sem correr em círculo, e aí a gente vai usando essa trajetória para ver se a gente encontra, por exemplo, a margem de um rio, e a partir da margem do rio a gente vai... Aí eu fiquei olhando toda aquela construção de pensamento dentro daquela situação, eu falei, cara, esse adolescente, ele sabe isso porque ele teve um método de ensino prático, e isso fez sentido para ele. Isso teve uma significância para ele, porque se não tivesse, ele não saberia o que fazer nessa situação. Aí você pega um adolescente do nosso tempo, você explica para ele os pontos cardinais, e aí você fala para ele assim, olha, você está perdido aqui em tal lugar. Aonde que está o Google? Aonde que está o Waze? Não é onde está o Waze. Como que você se baseia para saber onde você está, se você está norte, se você está sul, se você está leste, se você está oeste? Como que você indica uma direção para você poder traçar uma trajetória? Ah, não sei. Ah, mas se você pega uma bússola, o que é bússola? As pessoas não sabem. Então, o conhecimento, ele precisa ter significância, ele precisa fazer sentido, ele precisa dar para o indivíduo, o quê? Uma apropriação de conhecimento, que ele use isso na prática. Mas também ele não pode só ter a prática, né? Que é o que eu falo também. Ele tem que abstrair para outras questões. Então, eu acho que você tem que ter um ensinamento humano e prático. E algumas metodologias, no seu tempo, enfatizavam determinados pontos. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que repensar, porque se a gente fica lá atrás, numa metodologia que enfatizava a construção prática, você só vai ficar hoje, no seu contexto, olhando aquela metodologia. E talvez hoje a parte prática não seja só o suficiente para você evoluir o indivíduo no processo de educação. Então, é isso que as correntes não entendem. Então, se apegam a métodos, não, porque assim é o melhor. Tá, a gente tem que entender o nosso tempo, tem que entender a nossa sociedade, o que nós temos de ferramental,
nós temos que entender o indivíduo, e aí quando a gente fala do indivíduo, são as gerações de informação, a gente tem que entender o jovem hoje, como ele está se comportando mediante a aquisição do seu aprendizado, né? Você vai para uma escola, a escola chega e fala assim, cara, você não pode levar o celular. Tá, mas ele nasceu na era digital. A mãe dele deu um celular para saber onde ele está, para poder ter mais tranquilidade em saber o deslocamento. Aí você fala que ele não pode usar isso. Ah, então o aluno pode ficar falando no celular na sala de aula? Não, não é essa a questão. Mas como você pode transformar o celular num ponto de desenvolvimento de educação? Porque o que eu vejo muito também, e aí eu estou falando de uma ferramenta tecnológica, não estou fazendo apologia ao celular, mas eu estou dizendo assim, você tem que mudar a sua visão sobre a estrutura que você tem agora, de contexto social, de contexto político, né, de tudo, como que essa geração está inserida nesse contexto e que ferramentas você tem para trabalhar essa geração. Agora, se você luta contra isso com métodos antigos, você vai ter o que tem a educação hoje. Uma educação que ninguém sente prazer em participar, que você vai lá por obrigação para ter um papel, porque você tem que ter um papel que te diz que você passou do fundamental para o ensino médio. Depois você tem que ter um papel que diz que você vai sair do ensino médio, e aí você vai entrar numa universidade. Depois você tem que ter o papel da universidade para atestar que você teve uma passagem. Mas será que o conhecimento foi sedimentado? Né? São os títulos. Exatamente. Ostentação então, dos títulos. Eu vejo, assim, uma briga, primeiro sem sentido, porque eu acho que a gente precisa sentar, entender toda essa nossa estrutura, entender o que isso traz de benefício, né, o que as tecnologias, o que nós temos a nosso favor para promover esse processo de ensinamento, de passagem de conhecimento dentro da educação e formarmos a nossa metodologia com essa visão. Ah, Paulo Freire foi bacana? Foi. Vygotsky foi bacana? Foi. Jean Piaget foi bacana? Foi. No tempo deles. Para a estrutura deles. Então, nós temos que parar com esses paradigmas, com essas questões, e nós mesmos evoluirmos nessa visão. E aí que eu falo que isso se torna meio que uma briga em glória. Uma briga que, infelizmente, alguns professores compraram, se desgastaram e se desiludiram, porque eu tenho muitos amigos que se desiludiram do processo de educação, de docência, por causa disso. Né? Então, não sei, é o ponto que eu vejo, né? Também não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas... Não, mas tudo o que você está falando faz super sentido, porque eu também tenho amigas e amigos, professores, que, assim, aqueles que não anteciparam a aposentadoria, que alguns fizeram isso, uns ainda estão dentro da sala de aula, mas já contando as horas para chegar esse tempo de parar com tudo, e outros mudaram, porque não aguentaram. Porque assim, é um ambiente que eles dizem, né, a educação é o ambiente que você promove o conhecimento, é o universo em que você habilita a pessoa a descobrir, né, a vida, fazer descobertas sobre si mesma, fazer descobertas sobre o mundo que ela vive. Só que isso tudo é introdução, prefácio de livro. Não é o real. Não é o real. Sim. Só quem vive esse universo todos os dias sabe que não é. Talvez a gente falando fica parecendo, ai, nossa, eles são chorões, eles reclamam muito, fala demais, vive nisso. Mas é porque a gente, enquanto está falando, é tipo aquilo que a mãe da gente fala, né? Enquanto está falando é porque está se importando. Porque o que vai acontecer? Ou essa educação, ela vai encontrar um eixo e ela vai, por ela mesma, fazer esse processo todo aí como tudo que vai acontecer nesse mundo, vai ser um processo de separação do joio e do trigo e vai melhorar, ou então ela vai colapsar de uma vez, e aí eu, honestamente, não sei o que pode vir a acontecer.
Eu honestamente não sei. A minha vontade, o meu projeto, o que eu vislumbro, uma nova educação mesmo para um mundo muito novo. E quem é esse mundo novo? Esse mundo que está chegando, esse mundo que agora no dia 21 vai ser realmente transformado de uma maneira significativa, porque as cabeças das pessoas, e isso a gente torce muito para que aconteça, elas vão se expandir. Essa mente ela vai começar a enxergar do jeito que eu enxergo, do jeito que você enxerga, que as coisas têm que mudar. Como você disse, Vygotsky, Piaget e tantos outros fantásticos contribuições, nossa, singulares para a educação, numa época que já passou. Aristóteles, Platão e Sócrates, fantásticos, já passou. A gente pode ir naquela fonte, beber de alguns dos aprendizados, trazer, reformular, adicionar, aprimorar, fantástico, podemos, mas a gente não pode ficar a vida inteira olhando para trás. O tempo que a gente perde olhando lá atrás, a gente não está vendo o que está acontecendo aqui na frente. E muito menos do que pode melhorar. É a minha visão da educação. Eu sou uma pessoa que, quando eu sento para dar aula para os meus alunos, tem coisas que eu falo para eles, como você falou, do filme, né? Num outro, contextualizando com os alunos que a gente tem hoje. Então, eles nem sabem o que é a bússola. Tem horas que eu falo a palavra mais simples do mundo. O que é isso? O que é isso? E aí eu falo, meu Deus, cadê esse dicionário? Larga a mão desse celular e pega um dicionário. Aí eles vão lá. Eles não conseguem nem achar a palavra no dicionário. Acredite. Cláudia, na verdade, isso é fruto, é o que eu falo, dessa estrutura caótica, porque se nós olharmos do ponto de vista dos alunos, nós temos que concordar que a escola, nessa estrutura, e estou falando de estrutura desde a parte física, é uma porcaria. A realidade é essa. Eu, se fosse aluno hoje, eu não teria vontade de ir para uma escola. Fazer o que na escola? Fazer o que lá? Então, a gente tem que ter essa crítica, e aí vai falar, nossa, você é um educador falando isso. Sim, porque eu tenho visão crítica, eu acho que a gente tem que melhorar, a gente tem que assumir os nossos erros e tem que melhorar. Então, a escola hoje, do jeito que ela está, eu não gostaria de estudar. Então, o que nós temos que perceber? Essa juventude de hoje, ela vem com uma nova proposta, uma nova significação. Ela, como você falou, nós temos aí toda a nossa base histórica antiga, que pode servir de uma bagagem de ampliação de conhecimento, né, de ampliação de repertório, de uma estrutura sobre a nossa ancestralidade, beleza. Mas o que eles querem é coisa mais rápida. E se a gente não der essas coisas rápidas, mas com qualidade para eles, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Eles vão ter a mesma rapidez sem qualidade. Então, aí entra naquela questão que você falou. Você diz um termo, o aluno não sabe o que é. Você pede para ele escrever, ele só escreve por sílabas, códigos ou estrutura de caracteres que você não entende. Mas aí, ao invés de a gente criticar esse processo, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender essa estrutura e usar dessa estrutura para promover o interesse desse agente, que no caso é o aluno, a participar do seu processo de ensino. Sim. Então, a gente já tem aí teorias, o professor ele não é mais professor, ele é mediador, ele não pode interferir no processo de ensino-aprendizagem, ele só tem que, na verdade, dar a base. Sim, mas a estrutura burocrática da escola também tem que permitir para o professor que ele seja mediador. Né? Não adianta querer dele a mediação e a estrutura continuar na mesma forma antiga e a mediação vai por água abaixo. Né? Lógico. Porque aí você monta um calendário, né, totalmente burocratizado, né, você cria um sistema que você não está preocupado com a qualidade e a evolução do aprendizado. Então, isso é que a gente precisa mudar. Então, hoje a gente tem tecnologias, tem
A escola ela tem que extrapolar esse muro físico. Eu, na minha visão, e falando um pouco do projeto que eu coloquei no meu TCC da minha pós-graduação, eu acho que a escola hoje ela tem que ser aberta. Mas eu sou super a favor. Como que você vai fazer uma escola aberta? O espaço da escola ele tem que ser um espaço de convivência. Então, por exemplo, esse negócio do aluno entrar numa sala com carteirinha, cara, tem que ser um ambiente de oratória, aonde a pessoa que está lá, ela está interessada em escutar o que você está passando para ela e trocar ideia com elas. Isso você pode fazer usando o contexto tecnológico. Então, você pode conversar com um aluno, por exemplo, via WhatsApp. Eu dei aula, né, eu sou meio rebelde com algumas questões estruturais que eu não concordo. Então, na minha sala de aula, por exemplo, eu era um professor que o aluno chegava para mim e falava assim, professor, não estou com saco hoje de ficar assistindo a sua aula, não por você, mas estou cansado, fui trabalhar, falei, vai embora que eu vou te passar uma mensagem lá no Facebook do que você vai ter que me estudar, alinhar como pensamento e me trazer a sua questão na próxima aula para a gente discutir. Posso fazer isso? Pode. Vou te mandar pelo Facebook, né? Você olha o Facebook. Eu sei que você está cansado aqui, mas você vai chegar em casa, vai olhar o Facebook. Vai, né? Chegava no outro dia, o aluno vinha e falava, professor, li aquilo que você me mandou lá no post, e eu estou com essa dúvida tal. Pô, legal, vamos debater. Então, eu não vou brigar com o Facebook nem com o aluno, porque a tecnologia está aí. Então, vamos ampliar a base de conhecimento das quatro paredes. Então, lá quando ele chegava na casa dele, tomava o banho dele, fazia a refeição, estava descansando, que pegava o celular para ver o Facebook, ele lembrou, o professor me mandou uma mensagem lá da aula de hoje, eu tenho que ver, e aí ele vai receber isso de uma forma mais sincera e honesta do que lá dentro da sala de aula. Com certeza. Só que isso é o que eu falo, essa educação para a nova era, para criar novas consciências, tem que passar por uma reformulação muito ampla, né, de análise, tanto da estrutura do que é a escola. A escola não é para você ir praticar esporte e comer merenda. Você vê propagandas absurdas. Olha, a escola vai ficar aberta porque você pode praticar esporte. Você tem que praticar esportes aonde você quiser. Também na escola. Escola não é lanchonete. Pois é, fora aquelas que mais parece um clube do que uma escola. Você faz 700 atividades extracurriculares. Aí você larga o moleque, a menina lá dentro o dia inteiro. Aí ele tá no integral. O que ele faz no integral? Ele estuda de manhã, de tarde ele almoça, depois ele faz a lição, e aí ele vai fazer judô, karatê, ele faz futebol, ela faz não sei o quê, aí tem um laboratório disso, ele vive lá dentro. O que alguns conseguem apreender isso, e esse sistema faz sentido. Mas a maior parte, nossa, é prisão para eles. Sim. Não aprende nada. Sim. E eles já chegam até nós com bloqueio. Com todas essas questões formatadas como bloqueios. Entendeu? Então, você hoje, o aluno, quando chega até você já se comporta para ele como um vilão. Pô, que saco, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, nossa, eu tenho que passar por isso, porque se eu não pegar o meu diploma, eu não vou crescer na minha profissão, esse cara é um chato, ele vai falar um monte de coisa que não me interessa, pô, eu queria agora mesmo estar batendo um papo aqui sei lá, no Facebook, olhando... Então, isso é uma realidade. Então, não adianta você construir métodos, você trazer métodos que você precisa entender essa realidade, criar dentro dela esse formato atraente para aquisição de conhecimento, que seja mais participativo, que seja mais desconstruído, né? Eu vejo que o aluno, ele não quer chegar... Hoje a gente pega, vamos sair um pouquinho até da educação. Hoje, o conceito do atendimento hospitalar. Recentemente, por uma questão, né, infeliz de uma doença dentro da nossa família aqui, a gente foi visitar um hospital. Um hospital Santa Maggiore, né, aqui na região do Morumbi. Cláudia, você entra lá, você não está num hospital. Porque
a realidade construída no ambiente, na estrutura de recepção, na forma de interagir com você, só diz para você que você está no hospital quando você entra no quarto e você vê uma cama, que é uma cama que faz uma referência ao hospital. O ambiente não é de hospital, então você tem uma antessala que é como se fosse um jardim de inverno, com plantas, com peixes, com ar livre, com mesas para você sentar e ler um livro e tal. Quando que você entrava num hospital com essa conotação? Né? Você entrava no hospital, se você já estava com uma doença, você já entrava numa depressão, porque você já sabia que você estava entrando num local com aquela estrutura fria, com aquele contexto visual, com aquele atendimento. Hoje se prega dentro dessa estrutura uma humanização e se retira essa conotação de doença, de um ambiente que vai tratar a doença, apesar de ser a função dele, mas isso não fica com um estigma visual impactante quando você chega no local. A mesma coisa a gente tem que fazer com a escola. A escola ela não tem que ter aquela coisa do portão, né, que ainda tem o portão de ferro. Na minha época a gente chamava de servente, né? Não sei como é que chama hoje. Servente é o tio. Olha, ele está lá na porta para ver quem entra, quem sai. O bedel. Sabe, a molecada de hoje, as novas gerações, elas não querem mais isso. Elas não querem essa estrutura. Para eles, conhecimento tem que vir de outra forma, de outra maneira. Né? Então, eu acho que a educação para a nova era, para a gente criar uma nova consciência, né, se é isso que nós esperamos, ela tem que mudar na sua raiz, na sua base estrutural e ir subindo. Ir subindo para que a gente volte a ser um agente interessante, né? E hoje eu vejo assim, não sei se você concorda comigo, a figura clássica do professor, ela não existe mais, porque todos somos professores e alunos. Eu aprendi com meus alunos coisas fantásticas, e coisas, inclusive, de bagagem de conhecimento mesmo, conhecimento teórico, de você falar, cara, preciso ir atrás dessa informação, porque realmente isso não está no meu repertório, né? Então, nós precisamos ter essa humildade também, né, de entender isso, e não nos colocarmos mais como sabedor, ao mestre, né? Ai, olha, ele está lá em cima, no pedestal, quase na cúpula dos deuses. Não. Pois é. É um deus no Olimpo. Hoje nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou aprendendo, né, com você, com a sua experiência, estamos passando um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente enxerga, né? Então, é uma via de mão dupla, né, de você trocar. A todo momento. A todo momento. A gente aprende e ensina, com tudo. E com todas as pessoas. Então, por isso que eu acho que a gente deveria desmistificar o que criou-se em torno do professor. Primeiro, é como você falou, é um ser supremo. Então, é assim, ele não sente nada, ele pode tudo, ele é quase um deus. Só que não é assim. Os professores são pessoas, iguais às outras pessoas. Eles também, às vezes, não estão afim das coisas, não querem fazer determinadas coisas, podem se entristecer, facilmente também podem ser magoados, como todas as outras pessoas. Mas eles estão ali a todo momento tentando sempre fazer o melhor. Às vezes, eu já tive situações não comigo particularmente, mas de ver colegas minhas de trabalho que foram para a sala de aula, chegaram acabadas na escola. Assim, estavam com problemas pessoais muito difíceis. Às vezes, assim, essa minha amiga em particular, ela tinha um problema muito sério de saúde na família, mas todos os dias ela entrava na sala para os alunos dela sorrindo, brincando, sabe? Ela dava o melhor. A melhor parte dela, ela deixava por 4 horas dentro da sala de aula.
Então, assim, às vezes a gente, muitas vezes, muitos professores, como nós, também vão chegar num dia que não vai estar as coisas muito bem, só que os seus alunos não têm culpa daquilo. E aí você vai fazer o seu papel da melhor maneira possível, o seu papel de ensinar. Mas existe ainda aquela ideia de que não, o cara sempre tem que estar fantasticamente bem, não tem problemas, não tem, a vida dele é perfeita, já está tudo certo, tudo ganho, e o único problema que ele tem é administrar a sala de aula. E não é isso. E não é isso. Porque eu acho que a sala de aula ela também não tem que ser um ambiente onde ele precisa administrar algo. Eu acho que ele ali tem que compartilhar, como você falou, aprender, se permitir aprender. Porque eu também conheço muitos, e a gente sabe que existem diversos que eles não abrem mão do que eles acham que é o certo e acabou. Aquela é a formatação dele e ele não vai mudar. A tal da Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Fantástico, mas só que não vai dar certo, porque tá batendo na porta, e se você ficar Gabriela, você não vai se adaptar muito bem com o que está vindo aí. Exatamente, fica né? Porque complicado. todos agora seremos meio que David Bowie da coisa. Exato. Claudinha, estamos aí já com 1h11 de live, né? Vamos para os nossos momentos finais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu projeto, dentro disso que a gente discutiu, dentro dessa visão, né, resumida aí do que nós entendemos de educação, do que a gente acha que poderia ser uma educação mais, vamos dizer assim, dentro do contexto da nossa realidade e realidade futura, né, que está se mostrando aí para as próximas décadas e milênios. Eu queria que você falasse um pouquinho da Regências Oficial, o trabalho que ela efetivamente faz, a contribuição que ela está dando para que a gente entre nesse processo aí que nós acabamos de discutir. Tá certo. A Regências, ela está com um projeto que é o projeto educacional Uma Nova Escola para o Mundo Novo. E o que é esse projeto educacional? Justamente esse rompimento de paradigmas, vamos retirar essa ideia das correntes pedagógicas e vamos tentar atrelar dentro desse, nós vamos atrelar nesse novo modelo educacional, que é o modelo previsto pela Regências e Concordâncias, de trazer à luz da semântica, da linguística, apoiado às bases filosóficas de pensamentos que são, não digo liberais, mas eles são um pouco mais flexíveis daquilo que a gente entende como conhecimento, daquilo que a gente entende como processo educativo, né, e não mais um processo que se dá em bases pedagógicas, cansativas, que parecem correntes. Não, você não precisa disso. É como a gente já falou em todo momento da nossa live. É um processo de troca. Então, qual é o papel das pessoas envolvidas com educação na visão do projeto do Regências e Concordâncias? Aquela pessoa que ela vai promover o conhecimento, mas ela também vai receber o conhecimento. E juntos a gente vai tentar trazer isso para o conjunto de uma melhor maneira possível, para que todos consigam, dentro de um ideal, alcançar o objetivo disso tudo, que é o quê? Saber os saberes das coisas. Então, é assim, eu não preciso só me dedicar a letras para ser capaz de entender os fundamentos da língua portuguesa. Eu não preciso ir fazer uma faculdade de letras, eu só sou reconhecida, então, como uma professora gabaritada para dar aula de português se eu tiver isso. Não, você não precisa. O seu arcabouço, aquilo que você construiu, da sua pesquisa, do seu autoconhecimento, da prática do autodidata, isso vai ser muito valorizado dentro desse projeto do Regências. A prática de você construir o seu conhecimento. O seu professor, o seu tutor, o seu mediador, ele vai justamente fazer esse papel, te orientar na organização desse saber. Mas ele não vai te aplicar prova, ele não vai ficar te avaliando se você sabe ou não sabe o que você está fazendo,
Ele vai, sim, verificar a partir da sua prática se a sua teoria é aplicável. É aplicável? Você consegue trazer conhecimento dessa maneira para as pessoas que você quer atingir? Então, ótimo. Então, esse negócio, ele pode funcionar. E é isso que a gente busca. Porque eu acredito numa escola sem paredes, eu acredito numa educação que ela se dá de maneira no movimento da coisa, ela é fluídica, ela não precisa de espaço físico para acontecer. Essa é a ideia que o Regências tem, essa é a ideia do projeto e uma das bases dele. Porque eu acho que nada é mais feliz para um educador do que você perceber que o outro tem a capacidade de construir o conhecimento dele. Ele ouviu o que você falou, ele ouviu o que o outro disse, ele buscou esse conhecimento de maneira pessoal, e ali ele fez uma rede e falou, cheguei, é isso aqui que você estava me mostrando? Era isso aqui que você estava querendo me dizer? E aí você virar para essa pessoa e falar, você construiu isso, tá certo, é isso aí mesmo. Então, eu acho que isso é muito motivador. É mais ou menos tudo isso que a gente vinha falando aqui, que a pessoa construir com aquilo que ela tem. Então, se a gente tem tecnologia hoje para fazer isso, vamos usar a nosso favor. Se é pelo WhatsApp que eu tenho que mandar uma matéria, olha, amanhã a gente vai sentar e vai discutir sobre, sei lá, maêutica socrática. Busquem no Google, façam buscas nos nossos materiais de apoio e a gente vai conversar sobre isso. Não, vai ter uma prova, vai 2 questões dissertativas deste tamanho, valendo 5 cada uma. Para quê? Isso não dá conhecimento para ninguém. Isso é tortura. Eu vejo que você vai resgatar a raiz das nossas, dos reais motivos da palavra educação. Fico muito feliz aí de compartilhar com você essa proposta, né, de estar vendo você colocar isso em prática. Assino embaixo tudo isso que você falou, porque aqui dá para ver que as nossas ideias convergem. O que eu puder contribuir, se você quiser, eu fico muito grato, porque, apesar de tudo o que a gente vê acontecendo, a educação, no sentido mais amplo que a gente discutiu aqui, é a evolução. É o que promove a evolução. Né? Só que aí a gente precisa entender realmente essa raiz, né? Como você está colocando aí no seu projeto. Né? O que você traz de conhecimento dentro de você, que no caso você vai colocar para fora, eu vou lapidar esse conhecimento e você vai pegar ele e vai sair desse estágio A para um estágio B, ou seja, você vai dar um passo à frente. Então, eu acho que isso é fantástico, essa é a educação para a nova era, essa é a educação que a nova geração quer, né, para construir aí o que a gente chama de nova consciência, porque uma nova consciência só vai se dar nessas bases. Qualquer outra coisa diferente é teoria, como a gente já viu, teoria fora de contexto, teoria é aquela famosa lei que não pega, né? Todo mundo tem um papel, mas ninguém acha ela conveniente porque ela não faz sentido. Então, a gente tem que realmente ter projetos que façam sentido. E o seu faz muito sentido para quem realmente quer usar a ressignificância da palavra educação. Então, parabéns. Obrigada. Como eu falei, me coloco à disposição. Eu quero você junto comigo. A gente vai fazer aí uma base para essa nova era. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. A gente fica aqui, passa uma hora que a gente, na verdade, nem vê que é uma hora, né? Porque é um bate-papo tão gostoso. Eu acho que isso, se você depois quiser ir dentro das nossas agendas futuras, a gente está chegando no final do ano, mas se você depois quiser replicar isso em partes para a gente até falar do seu projeto, né? Pegar uma parte do seu projeto para que ele fique legível para as pessoas, ponto a ponto, né, entenderem como isso vai funcionar. Eu coloco o canal do Visão Quântica à disposição, porque é isso que a gente quer, uma nova era, uma nova consciência, tá bom? Muito Obrigada, grato pela sua gentileza. Eu que agradeço o convite.
E, pessoal, agradeço a todos que participaram aí desse nosso tema, né, um tema educação, é um tema importante. Eu sei que, na verdade, a gente não teve aí muitas pessoas, mas as pessoas que estiveram juntos são pessoas de qualidade, que querem realmente uma proposta diferente. Então, agradeço muito vocês estarem conosco aí nessa 1 hora e quase 20 minutos de live. E se vocês gostaram desse conteúdo, gostaram da bagagem de conhecimento da nossa convidada, Cláudia, gostam da proposta do Espaço Visão Quântica, curtam, compartilhem, né, mostrem para outras pessoas a nossa proposta. Eu vou deixar aqui o link do projeto da Cláudia na descrição do vídeo. Então, assim que esse vídeo for lá efetivamente para o YouTube, vai estar lá a descrição dos canais dela para acompanhamento, sigam, e é só assim que a gente vai mudar, né, todo o processo, ok? Muito obrigado, gratidão a todos, namastê. Namastê, Claudinha. Namastê, Moa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.